Pronto? Pode? Era pra começar na hora que bateu a mão, né? Fala galera, meu nome é Ítalo Cavicchioli e bem-vindos ao canal Meio Sem Fins. Eu sou a Letícia Oli e nós vamos falar hoje sobre dependência emocional. É isso aí, chama a vinheta aí, produção. Pô, eu gosto de falar, pô. Você já sofreu dependência emocional por alguém? Já. Eu fiquei num relacionamento 4 anos, porque acho que no primeiro ano foi bom e depois foi puramente porque eu dependia de estar com a pessoa. Sacou? E tipo, Mas dependia do quê? Exatamente. Mano, ela. Eu não sei se isso entra em relacionamento abusivo, mas eu acho que não, porque não era muito ela, assim. Era eu, na minha cabeça, eu não ia achar outra pessoa. Eu só ia ser feliz com ela na vida. E fiquei preso nisso. Sim, nossa. Eu acho que existem várias formas de dependência emocional, tanto familiar quanto em relacionamento. Sim. A gente vê muito mais em questão de relacionamento, né? É meio que a gente transporta a dependência emocional da família para um relacionamento. E aí que entra o grande BO, porque em relacionamento a gente fala muito sobre relacionamento abusivo e o quanto isso é prejudicial à saúde mental, porém a gente nunca fala sobre o relacionamento com a família e isso é extremamente prejudicial. E muitas vezes tem essa dependência emocional com os pais, com os filhos, Sim. que prejudica muito também, né? Eu ia até te perguntar, a gente já conversou algumas vezes e sua relação com a sua mãe não é das melhores. Eu ia te perguntar se você sofreu relacionamento abusivo, não, desculpa, dependência emocional com a sua mãe, ou se não, se era só uma relação ruim mesmo. Não, eu acho que sim, né? Porque meu pai faleceu tem um bom tempo, 11, 12 anos, e aí eu era bem jovem, então eu só tinha minha mãe e meus irmãos. E por não ter uma boa relação, eu achava que o erro estava em mim e eu dependia, porque pra mim, como eu era muito sozinha, apesar de ter muitos irmãos, eu achava que minha mãe tinha que me suprir essa necessidade de Sim, carinho, sim. né? Então eu acabei dependendo muito até eu entender que eu me bastava. E é uma desconstrução, né? Na verdade, eu acho que eu transportei isso. Eu acho que sempre demora essa desconstrução pra você se bastar. Isso daí sempre demora. Sim. É sempre, tipo, depois que você já tá chegando na fase adulta, assim, que... Mas na adolescência é sempre uma merda. Tipo, eu não sei se é mal de adolescente, mas eu sempre queria estar dependendo de alguém. Mas você acha que a gente sempre vai depender emocionalmente de alguém? Que pergunta complicada. Eu sei. É porque, tipo assim, por exemplo, hoje em dia... Reformula. Não se você vai depender de alguém pra sempre. Se você precisa ser feliz, se você não vai ser feliz sozinho nunca. Obrigado. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que as pessoas, todo mundo precisa de alguém, né? Por quê? Porque é do ser humano. O ser humano, ele Você acha que ninguém se basta sozinho pra sempre? Não. O ser humano, ele precisa, eu acredito muito nisso, que o ser humano, ele precisa do outro, né? Tanto para comunicação, quanto para relacionamento, o ser humano, ele precisa do outro. Então, para mim, ninguém nunca vai ser feliz, completamente feliz, sozinho, sabe? Eu acho que ele precisa se bastar, ele entendendo que ele se basta, que ele tá bem consigo mesmo, ele vai fazer outra pessoa bem, mas é necessário ter outra alguém. Hoje em dia eu sou, tipo assim, eu me basto pra caramba e depois que isso aconteceu comigo, minha vida mudou completamente. Eu encontrei a mulher da minha vida e tenho uma família e eu me sinto muito abençoado pela família que eu tenho, mas é tipo isso, assim, se, por exemplo, essa minha ex, ela me traiu mais de uma vez e eu perdoei ela, acho que não existe um perdoar mesmo, sabe, você sempre vai lembrar da parada. Mas eu perdoei ela porque eu queria estar com ela, independente de qualquer coisa, entendeu? E hoje em dia não, hoje em dia não acho que vai acontecer, mas se acontecesse de novo, era tchau, entendeu? Não tinha nem duas conversas, não tinha nem que tentar nada, já era. Mas eu não sei, eu acho que não tem muito a ver com dependência emocional, mas eu não me vejo sem minha família, principalmente sem minha filha, assim, eu não, tipo... terminar meu casamento e
a minha esposa ir embora com a minha filha, mesmo que eu vá visitar, cara, eu acho que eu não conseguiria viver em paz com isso. Acho que eu ia entrar em depressão e eu ia me Eu matar acho depois de que um já tempo. não entra em independência emocional, né? Eu acho que é muito mais o carinho de pai mesmo, o apego. Eu não acho que entre nessa questão de dependência emocional. Uhum. Tem muita mãe, muito pai que depende emocionalmente dos seus filhos, mas porque eles idealizam, né? Os pais, eles criam os filhos não para serem indivíduos com suas personalidades e suas metas de vida. Eles idealizam uma vida, né, pro filho, e o filho tem que viver aquilo. E aí, quando o filho começa a sair desse plano que ele faz para a vida de uma outra pessoa, ele começa a surtar. E aí ele vai criando uma dependência sobre esse filho que é doentia. E vai sofrendo o filho, vai sofrendo os pais, e é muito complicado. Eu acho que o meu pai, eu achava que meu pai era tipo assim. Hoje em dia eu não acho que seja mais, ou talvez não seja extremo, mas pro meu pai, tipo, que nem, eu penso em um dia, se eu puder, sair do Brasil, entendeu? E ele não pensa, ele não iria comigo, obviamente, e ele não pensa, porque ele tem família aqui, ele é muito apegado à família, mas, tipo, uma vez a gente entrou nesse assunto e isso pra ele é absurdo. Tipo, não, você vai ficar longe da família, você é louco, não sabe? Mas hoje em dia, tipo, isso daí foi quando eu ainda morava com ele. Hoje em dia, como, mano, já sou casado, já tenho uma família, acho que ele aceita um pouco mais. Ontem a gente tava falando disso, ele e eu, e ele mesmo tocou no assunto, tipo, cara, a hora que você quiser ir embora, eu não vou gostar, vou sentir saudade, mas eu aceito, tal, de boa. Não pra fora do Brasil, mas, tipo, pra outra cidade, pra longe dele, assim. Hoje em dia ele aceita mais ok. É uma coisa que tem que ser trabalhada, né? A Sim. dependência emocional é uma Acho coisa que se trabalha passa. nisso daí. A dependência emocional é uma coisa que passa. Mas você tem que entender que você depende emocionalmente de alguém e que isso não é saudável. Então, a partir do momento que você identifica que não é saudável, você entende que isso tem que mudar. E aí é quando você começa a desconstruir, mas assim, você acha que é por a forma de desconstrução é somente se afastando? Nesse sentido? Nesse sentido, entre pai e filho, sim. Eu acho que é a única forma, assim, porque se o filho ficar perto para não machucar o pai, se ele tiver vontade de ir para longe, porque assim, não se trata de se afastar da família, sacou? Se trata de fazer sua vida. E muitas vezes o pai não entende assim, o pai entende como tipo, ah, não, ele quer ficar longe de mim. E não tem nada a ver, entendeu? Então, eu acho que a única forma de mostrar que, tipo, não, cara, eu vou estar longe por causa desse objetivo, mas eu vou continuar vindo aqui, visitar, eu vou sentir falta, entendeu? Eu acho, eu não vejo outra maneira, entendeu? O meu pai, eu moro no mesmo quintal do meu pai, mas ele se acostumou pela pouca frequência que ele começou a me ver. Tipo, a gente se via todo dia, eu morava com ele. E aí, mesmo no mesmo quintal, a gente se vê, tipo, uma vez a cada 15 dias, às vezes. E aí ele, sabe, tipo, querendo ou não, foi desapegando, sabe? Foi forçado a se desapegar, Sim. sacou? E isso não foi, tipo, proposital. Foi simplesmente a minha vida. Eu trabalho, eu tenho coisas a fazer e tal. Às vezes, final de semana, hoje, por exemplo, vim pra cá pra gravar e tô longe da família. E aí, acabou, ele meio que deve ter se forçado subconscientemente, que fala, subconscientemente a se acostumar com isso e a se desconstruir. Eu acho que o grande problema da dependência emocional é porque a pessoa que é dependente emocionalmente, ela se torna abusiva. Ela se torna abusiva, porque assim, se eu estou Mas você num fala relacionamento. abusiva com ela mesma? Não, ela se torna abusiva com o outro. Ah, tá. Se eu estou num relacionamento Entendi. e eu dependo emocionalmente daquela pessoa, eu não vou dar espaço para aquela pessoa. Isso vai tornando o relacionamento um relacionamento abusivo. Eu vou criar crise de ciúmes. Sim. Não é uma regra, então. Não. Acontece às vezes. Exatamente. Entendi. Mas é porque se transforma, né? É um caminho. É um Sim. caminho. Você depende daquela pessoa emocionalmente E se você não souber equilibrar isso dentro de si... você cria um relacionamento abusivo. Sim, nossa, total sentido. Aqueles caras que falam, mas aí eu acho que relacionamento abusivo é um tema da hora para outro vídeo, mas aquele cara que fala assim, ele faz a mulher se sentir um lixo, tipo, não, ninguém vai te querer, você é feia. É porque ele quer ela só pra ele. Exatamente. Ele quer que a menina não se arrume pra não chamar atenção, porque ele quer somente pra ele. Sim. É um relacionamento abusivo que veio de uma dependência emocional. Você acha que existe um limite entre um espaço entre superproteção, né, entre aspas, principalmente na relação entre pais,
pais e filhos, e dependência emocional, Uma ligação entre... um limite. Um limite entre superproteção. Eu acho que tem um espaço sobre isso. Cara, eu acho que sim. Acho que sim. Acho que sim, porque a minha avó, ela não deixava... Mano, ela nunca foi dependente emocionalmente de mim ou de ninguém, assim. Na verdade, ela é bem solta, assim. Mas ela é muito super protetora, sabe? Tipo, ela... Tanto que quando eu era pequeno, eu era bem mimado, porque minha avó não me deixava pular, tipo, do segundo degrau da escada, assim, pra baixo, sabe? E se eu fizesse isso e por acaso eu caísse, ela já, tipo, ai meu Deus, caiu, se machucou. Então eu não podia fazer nada. Eu era muito frescurento, de verdade. E ela não dependia emocionalmente de mim. Ela é muito superprotetora, até, tipo, com a minha filha agora, com todos os netos que ela teve, ela sempre foi super protetora pra caramba. Tipo, num limite bem extravasado, mas ela nunca dependeu emocionalmente de ninguém. Então acho que sim, tem um espaço. Mas acho que uma coisa pode virar outra tranquilamente. Então você acha que é um caminho? Sim, pode ser. Acho que pode ser. Então se torna, tipo, super proteção, dependência emocional e relacionamento abusivo? Ou dependência emocional primeiro. E tipo a superproteção depois. Então é isso aí, galera. Se você já passou por relacionamento abusivo, você deixa nos comentários. Tem vários canais de ajuda, a gente pode deixar na descrição, você acha uma boa ideia? Com certeza. Pra gente deixar nos canais de ajuda, mano, tem online, por telefone e tudo mais. E se você sente que você tem uma dependência emocional com os seus pais ou dentro de algum relacionamento, procure um profissional para trabalhar isso. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu acho que a gente não deixou muito claro falando aqui, mas dependência emocional pode vir de qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento. Seja um relacionamento entre um casal, seja amizade, já vi acontecer, tipo, na época da escola, o cara ter ciúmes que o outro cara tivesse uma amizade mais forte. Isso acontece pra caramba. E eu acho que o mais comum, pelo menos que eu já presenciei, foi mãe e filho. Mais comum. Procure sobre relacionamento abusivo entre pais e filhos e vai ser bem esclarecedor. Sim. Um beijo pra vocês, siga a gente nas redes sociais e se inscrevam. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Falou. Nossa, que pesado, meu Deus. Vocês param a câmera? Nossa, Vocês param a câmera?